No Brasil há times para todos os gostos, e você deve ter o seu. Mas qual os melhores times de cada estado do Brasil? Os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje: Ceará. A Federação Cearense de Futebol surgiu em 1920 e hoje se configura na 7ª posição das maiores federações do país, sendo ainda a maior do Nordeste. A Federação Cearense é uma das únicas que organiza 3 divisões estaduais, e o Ceará possui 3 vagas na Copa do Brasil, 5 na Copa do Nordeste e 3 na Série D. O Ceará tem times de tanto destaque que alguns nunca ganharam o campeonato estadual, mas se configuram ou já se configuravam no cenário nacional, como o Atlético Cearense, time fundado em 1997 como Uniclick e que hoje está na Série C e na posição 104 do ranking da CBF. Outro time também de destaque é o Floresta, que o máximo que chegou foi em 3º lugar e hoje está na Série C e na posição 76 de clubes da CBF. Tem também o Guarani de Sobral, que já venceu a Série D do Brasileiro e está em 94 do ranking da CBF. Vale menção também o Caucaia, que está na posição 140 do ranking de clubes, o Guarani de Juazeiro, em 182 no ranking, e o Barbária, na posição 227. Você conheceu algum dos outros times que estão no ranking da CBF, mas quem são os campeões estaduais de destaque? Orion, fundado em 1929 em Fortaleza, criado em uma dissidência do Fortaleza, venceu uma vez o Cearense em 1930, foi extinto em 1931, quando Fortaleza novamente reintegrou os dissidentes do Orion em seu time principal. Transway do Ceará, fundada em 1973 em Fortaleza por funcionários da empresa Transway, venceu uma vez o estadual, em 1940, e foi extinta em 1941. Calouros do Ar, fundada em 1952, homenageava militares da Base Aérea de Fortaleza, venceu uma vez o Cearense, em 1955, e desde 2019 não disputa o Cearense. Tiradentes do Ceará, fundada em 1961 na capital por policiais militares, venceu uma vez o estadual, no polêmico Cearense de 1992, com 4 campeões, e está na 2ª divisão do Cearense atualmente. Icasa, fundada em 1963 em Juazeiro do Norte, venceu o Cearense uma vez, em 1992, e foi extinto em 1998. Apesar disso, em 2002 foi criada a Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa, que foi fundada pelas mesmas pessoas que geriam o finado Icasa. Esse novo Icasa já chegou perto de subir para a 1ª divisão do Brasileirão, em 2013, ficando em 5º. Já chegou às 8ª da Copa do Brasil e é o último campeão da Copa do Ceará, Fares Lopes. América do Ceará, fundada em 1920 em Fortaleza, é um dos primeiros times criados para homenagear o América do Rio. Venceu 2 vezes o estadual, em 1935 e 1966. Não participa do estadual desde 2015. Mas e aí, vamos lembrar os critérios para escolher o melhor? Se liga só. Então, vamos para o top 4 do Ceará. Maguari, Maguari, campeão sempre em busca da vitória, em tuas veias sempre has de sentir. Em 4º lugar, Maguari do Ceará. O Esporte Clube Maguari foi fundado em 1924, na capital. Tem como mascote o que dá o nome ao time, a ave Maguari. A fundação do clube aconteceu graças à família Barbosa Freitas, e era um time bem elitizado, apesar de ter uma torcida bastante popular. O time venceu 4 vezes o campeonato cearense, sendo a última vez em 1944. O time era forte no começo do futebol cearense e, após a decepção da derrota pelo Ferroviário em 1945, decidiu encerrar as atividades futebolísticas do clube. O clube continuou e até ganhou outras competições de outros esportes. Em 1972, o time volta aos campos, mas dura pouco, até 1975, e sem nenhum dos brilhos passados. Foi vendido. Por ser tão antigo, nunca venceu ou não tem registros de vitórias em competições nacionais ou regionais. Um fato curioso foi em 1955, quando Emília Correia de Lima virou a Miss Maguari, mas ela não parou por aí e venceu o Miss Ceará, e depois venceu o Miss Brasil, sendo assim o maior título do clube social. Em 2009, como Fênix e clube empresa, surgiu o Esporte Clube Maguari. Esse teve que começar da 3ª divisão e queria resgatar a história do 4º maior campeão cearense, mas não durou muito, sendo licenciado em 2014. Salve, salve FAC, é o time dos maiorais, que é Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Em 3º lugar, Ferroviário do Ceará. O Ferroviário Atlético Clube foi fundado em 1963, em Fortaleza. Tem o Tubarão como mascote e possui 9 estaduais. É o chamado Time do Povo, fundado por operários ferroviários, surgiu da união de 2 times amadores da aviação cearense, o Mata Pasto e o Jurubeba. O Tubarão da Barra também já venceu por 2 vezes a Copa Fares Lopes, a Copa Estadual que dá vaga para a Copa do Brasil.
Em âmbito regional, o Ferroviário já chegou nas oitavas de final de 1997 na Copa do Nordeste. O time ganhou pela última vez o estadual em 1995 e já passou altos e baixos na história. No começo da década ficou várias vezes por cair para a segunda divisão do Cearense, até que se confirmou em 2014. O Tubarão morreu na praia. Em 2016, depois de algumas resistências, conseguiu subir para a primeira divisão. E logo na volta da primeira divisão, o time conseguiu um grande feito, o vice-campeonato do Cearense, garantindo vaga para a Copa do Brasil e a Série D de 2018. 2018 foi o melhor ano do clube do século. Primeiro fez sua melhor campanha na Copa do Brasil, ao chegar na quarta fase e em 21º lugar. O Tubarão venceu o Confiança do Sergipe por 2-1 e na segunda fase pegou o Sport de Recife, no jogo mais heróico do clube, quando fez o impossível, ao empatar um jogo que estava 3-0 até os 30 minutos do segundo tempo, forçando os pênaltis e vencendo. Na terceira fase, venceu o Vila Nova de Goiás por 2-1, no agregado. Na quarta fase, acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Com dinheiro da Copa do Brasil, montou um elenco forte para a Série D e deu certo. O time que estava na segundona do Cearense há 2 anos atrás, venceu a Série D do Brasileirão, sendo o primeiro campeão nacional do Ceará. A melhor colocação do time no Brasileiro foi um 27º lugar em 1981, na primeira divisão do Brasileiro. O time ainda foi celeiro de grandes jogadores, com destaque para 4 jogadores que passaram pelo Ferroviário e foram campeões mundiais pelo Internacional em 2004. O goleiro Klemer, Yarley, meio-campista, Márcio Mossoró, atacante e Edgley, zagueiro. Atualmente, o time está consolidado na Série C do Brasileiro e está na posição 52 do ranking da CBF. Com teus craques em campo a brilhar, Ceará, tua glória é lutar. Em segundo lugar, Ceará. O Ceará Esporte Clube foi fundado em 1914, em Fortaleza. Tem como mascote o Vovô. O time possui 45 títulos estaduais. O time foi fundado por 2 amigos após uma conversa. Inicialmente chamaria Rio Branco e teria as cores roxas e brancas no uniforme. O Ceará sempre foi destaque nacional, o que faz o clube nunca ter participado da Série C do Brasileirão, além de participar do Brasileiro desde 1971 de forma consecutiva. A primeira conquista do Ceará fora do estado foi o Torneio Norte-Nordeste de 1969, ao vencer o Remo, campeão do Norte. Na Copa do Nordeste, possui 2 títulos recentes, em 2015 ao vencer o Bahia e em 2020 ao vencer novamente o Bahia. Em âmbito nacional, sua melhor participação foi no Brasileiro de 1964, a chamada Taça Brasil, quando foi campeão da fase Norte-Nordeste da competição, ao desbancar o Náutico. Na fase final pegou o Fluminense de Feira, que por ser campeão baiano não participaria da fase regional, e nas semis pegou o Flamengo, que venceu as 2 partidas. Com isso terminou na competição com o 3º lugar. Na Copa do Brasil, o Vozão fez bonito em 2005 e 2011, quando chegou nas semis, mas foi em 1994 a edição do Vozão, quando venceu o Campinense com 3-2 no agregado, o Palmeiras, o Internacional e o Linhares do Espírito Santo, e chegou na final contra o Grêmio. Empatou por 0-0 o primeiro jogo e no jogo de volta lutou até o fim e teve até pênalti que não foi marcado a favor do Vozão. No fim, o Grêmio venceu por 1-0. O Ceará ainda participou da Copa Comebol de 1995, após o vice da Copa do Brasil, mas saiu na primeira fase ao perder para o Corinthians. Participou também 3 vezes da Copa Sul-Americana, sendo a melhor campanha em 2011, ao chegar na segunda fase, quando perdeu para São Paulo. A torcida do Ceará é a maior do estado, sendo a 3ª maior do Nordeste, conforme pesquisa do Datafolha de 2012. O Vozão é forte no futsal também, já tendo ganhado a Copa do Brasil em 2021, além da Liga do Nordeste. O Ceará é o 3º maior do Nordeste no ranking da Comebol. Atualmente, apesar de ver seu rival brilhando, o time está em uma boa fase, tendo ganhado o Cearense pela última vez em 2018 e desde então tem sido vice, com exceção esse ano que perdeu para o Iguatu. Na Copa do Nordeste 2021 foi vice do Bahia, em uma revanche da final de 2020. No Brasileirão de 2021 fez o dever de casa e alcançou a 11ª posição e a vaga na Sul-Americana de 2022. O time está na posição 13 do ranking da CBF de 2022. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, o querido e idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Em primeiro lugar, Fortaleza. O Fortaleza Esporte Clube foi fundado em 1918 na cidade homônima, tem como mascote o leão. O clube foi fundado por Alcides Santos, após voltar da Europa, fissurado pelo esporte. Fortaleza venceu 45 vezes o estadual
e ele também foi o primeiro campeão de um torneio regional do Nordeste, a Copa Cidade de Natal de 1946, onde competiu contra o América de Natal, o 13 da Paraíba e o América de Pernambuco. Em 1961 foi o campeão da Zona Norte da Taça Brasil, mas perdeu o Norte-Nordeste para o Bahia, não conseguindo a vaga na Taça do Brasil. Em 1960 conseguiu a Taça do Torneio Norte-Nordeste, após vencer no quadrangular final o Sport Recife, o Fest Clube do Amazonas e o Tunaluso do Pará. Venceu também a Copa do Nordeste por 2 vezes, em 2019 e em 2022. Na fase final de 2019, venceu o Vitória, o Santa Cruz e na final o Botafogo da Paraíba por 2-0 no agregado. Em 2022, bateu o Sport na final. Na Copa do Brasil, fez sua melhor campanha em 2021, após vencer o Caxias do Sul, o Ipiranga de Erechim, o Ceará, o CRB e acabou perdendo nas semis para o São Paulo por 5-3. Já no Brasileirão fez melhor, conseguindo o vice-campeonato por 2 vezes. Primeiro em 1960, quando perdeu para o Palmeiras em um resultado de 2 jogos. Em 1968 repetiu o feito. Primeiro venceu a Zona Norte do torneio, depois venceu o Náutico na fase nacional e perdeu a final para o Botafogo. Em competições internacionais jogou a Sul-Americana em 2020, quando perdeu na primeira fase para o Independente da Argentina, por um agregado de 2-2, com gol fora de casa como desempate. Sendo essa a primeira partida internacional oficial de um time do Ceará. O Fortaleza, apesar de tantas glórias no passado, passou o sufoco numa história recente do clube, quando em 2009 caiu para a Série C do Brasileiro, só conseguindo subir após um vice-campeonato em 2017, mas depois disso Fortaleza teve uma jornada meteórica, ao vencer a Série B de 2018 e já em 2019 garantir a vaga na Sul-Americana, e após 4 anos saído da Série C, ele conseguiu o maior feito do time do Ceará. Um 4º lugar nos pontos corridos do Brasileirão de 2021 e a entrada na fase de grupos da Libertadores de 2022, algo que nenhum time do Ceará tinha conseguido. A torcida do Fortaleza também é uma das maiores e melhores do Brasil, tendo preferência dos jovens de 16 a 24 anos do Ceará e dos maiores de 60 anos, além de ser reconhecida por ter um dos mais bonitos mosaicos do Brasil, tendo sido notícia até no Japão. O Fortaleza também investe em esportes olímpicos, como por exemplo o handball, que já foi campeão brasileiro feminino e masculino, e o futsal, também campeão do Nordeste e do Norte-Nordeste. Atualmente, Fortaleza é o atual campeão cearense. Na Lampions, também é o atual campeão. Na Libertadores, está fazendo a fase de grupos. E no Brasileiro, fez uma campanha histórica com um 4º lugar. Está na posição 11 do ranking da CBF. O Fortaleza, então, entra para a nossa galeria de melhores times por estado, se juntando ao Rio Branco, CSA, Ipiranga, São Raimundo e Bahia. No próximo vídeo, vamos ver como rola a bola no Planalto Central, os melhores times do Distrito Federal. Receba o sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço.